Quando Deus se cala, Ele ainda está trabalhando. Eu não sei quanto tempo você tem esperado pela resposta de Deus. Também não sei qual o seu nível de intimidade com o Senhor. Mas neste momento eu quero te confrontar com a palavra que traz uma resposta para muitas inquietações da sua alma em relação ao silêncio de Deus. No capítulo 11 de João, narra a história da ressurreição de Lázaro. E para os que conhecem a palavra de Deus, sabem que Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. E no capítulo 11, narra exatamente um momento de espera, de angústia e de frustração. Mas se você se interessa pela resposta de Deus para a sua vida, fica até o final deste vídeo, que você vai ver. Mesmo quando Deus se cala, Ele está trabalhando. Ele trabalha na vida daqueles que confiam nele. Ele falou para as irmãs que se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. E não é assim. E não é diferente com nós nos dias atuais. A fé é o fim fundamento das coisas que nós esperamos, não que nós avistamos, não que nós viemos a tocar. A fé, ela perpassa o material. A fé, ela é exatamente o oposto do materialismo. O materialismo eu vejo para crer. Na nossa fé em Deus, precisamos crer para ver. É que o escritor aos Hebreus vai explicar no capítulo 11, que a fé é uma afirmação daquilo que os olhos não veem, mas o coração, a mente já contempla com os olhos espirituais. E neste capítulo 11, acontece exatamente isso na vida, na família de Marta e Maria. Lázaro estava enfermo. Jesus estava a alguns quilômetros de distância. As irmãs mandaram chamar Jesus. E quando chega no versículo 6 de João 11, diz o seguinte: ouvindo, pois, que este estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O mensageiro chegou com a notícia que Lázaro, seu amigo, estava enfermo. Mas Jesus, juntamente com os seus discípulos, permaneceram aonde estavam ainda 2 dias. Momento de espera. Como você tem esperado em Deus? Você tem que ter esperado confiadamente? Você tem recebido a resposta das suas orações? Caminhando pelo texto, nós vamos perceber que Marta e Maria aguardaram por Jesus, mas este não veio a tempo de evitar a morte do seu irmão. Talvez você esteja passando por um processo parecido com esse. Não em caso de morte, de perca emocional, mas que você esteja esperando a resposta para tomar uma decisão, para uma mudança de estado, de profissão ou de estado civil. Você tem orado, você como crente em Jesus, como pessoa que crê na palavra de Deus, tem orado, mas a resposta tem sido o silêncio de Deus. Foi exatamente o que Marta e Maria receberam. Mas a resposta de Deus, ela não tarda, ela não falha, ela vem na hora certa. E Jesus falou para os discípulos quando a notícia chegou: o nosso amigo Lázaro, ele dorme. E os discípulos entenderam que se ele estava dormindo, falar de um sono, eles entenderam que era um sono de repouso. Mas Jesus retrucou e lhes disse: Lázaro está morto. Talvez o seu sonho, assim como alguns sonhos meus, às vezes nós pensamos que ele está morto, sepultado, e já está em estado de putrefação. Não há mais jeito para nós, com os nossos olhos humanos, com a nossa fé materialista, mas para Deus, nada está perdido. Quando Deus ele se apresenta, ele vem para resolver. Então a nossa fé precisa estar repousada na pessoa de Jesus Cristo, porque só Ele tem a resposta que nós necessitamos. Muitas vezes não é nem a que nós pedimos, porque Deus ele sabe
o que exatamente eu preciso. Deus sabe mais do que eu mesmo, porque eu e você, nós temos nossos sonhos, nossos projetos, os nossos ideais, mas Deus, Ele vê para além do amanhã. Deus, Ele vê o resultado antes que ele aconteça na nossa vida, porque o Senhor, Ele é onisciente. E quando nós cremos em Deus, esse atributo de Deus, nós devemos nos ficar firmados, crendo. Eu não estou vendo, mas eu creio. E a resposta de Deus para o caso de Marta e Maria: Jesus não veio, Lázaro morreu, foi velado e sepultado, tão somente depois que Jesus chegou. E Jesus chegou não para tomar um cafezinho, não para lamentar somente a morte do amigo, porque ele não pôde fazer nada para evitá-lo. Jesus chegou e a irmã correu aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí onde Jesus disse: não disse eu não falei para ti, se você crer, você verá a glória de Deus. E Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida, e ela entendeu. Ela disse: eu sei, Senhor, que meu irmão Lázaro há de ressuscitar. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Não somente das mortes físicas, mas também se você se sente morto espiritualmente. Jesus, ele traz uma resposta. E aqui no versículo 43, após lamentar, após chorar também, ao ver o sofrimento das irmãs Marta e Maria e dos judeus, dos familiares e amigos, Jesus também se comoveu. E no versículo 43 diz: e tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E no versículo 44, Lázaro saiu, atados por lençóis. Se o seu sonho está morto nos seus planos, Deus é a resposta para você. Jesus é a ressurreição e a vida. Basta você crer, basta você confiar em Deus, mesmo contra todas as circunstâncias. Deus é a resposta. Então deposite em Deus, confie nele, acredite que ele tem solução às mais difíceis situações para nós. Jesus, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. Creia. Jesus, ele traz a resposta para você. Basta você crer, abraçar fé em Deus. Porque fé que se vê não é fé. A fé é aquela que eu não vejo, mas eu creio. Jesus Cristo, ele veio para dar essa resposta para você, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abra o seu coração, abra a sua mente, e que você possa desfrutar do melhor de Deus nos dias atuais. E se você ficou até aqui ouvindo esta palavra, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque Deus sempre fala conosco, e nós, através do Santo Espírito, nós direcionamos palavra que traz ânimo, reflexão. Muitas vezes nós precisamos receber uma palavra dura, mas Deus, ele traz a resposta que nós precisamos ouvir. Que Deus em Cristo guarde a sua fé, em nome de Jesus.